Hoje é pontos importantes sobre a revelação da salvação. E as últimas 2 semanas o negócio vai esquentar. Porque nós iremos falar, por exemplo, a próxima semana sobre princípios da salvação. E a última semana sobre os benefícios práticos e materiais da salvação que você tem que tomar posse. A salvação não pode ser só um aspecto espiritual, que é de ir morar no céu. Lembra que a salvação tem um aspecto que é material, que é sozo. A palavra salvação no grego é sozo. Então, é essa sozo que nós queremos falar na última semana, os benefícios práticos da salvação. Por exemplo, um dos benefícios práticos da salvação é você casar. A salvação, o casamento já está incluso na cruz. Ah, pastor, cruz é só passar. Não. O nosso Deus não é um Deus secular e um Deus da igreja. Não. Nosso Deus é único. Você acha que o teu bem-estar não importa para Deus? Isso é salvação. Então, a salvação, ela começa nessa remoção da condenação que vamos ver hoje e termina, inclusive, no teu bem-estar. É como que salvação é remover uma enfermidade. Como disse, eu acho que foi Paulo, faço voto que você vá bem, assim como é próspera a tua alma. Está falando de salvação ali. Então, você tem que estar a experimentar salvação no teu campo espiritual, mas também salvação no teu campo material e físico. Uma vida estável, uma vida abençoada, conquistando. Canaã é essa tipologia, meu Deus. Eu aqui estou a dar aula, meu Deus. Estou a dar aula. Canaã é essa tipologia de herdar aquilo que Deus prometeu. E vos darei uma terra que mana leite e mel. Nós temos que acessar esses lugares. Temos que encontrar o caminho de como se acessa esses lugares. E eu tenho me sentido muito saudável esses dias. Eu estava falando com a minha filha, a minha doutora Lisandra, no domingo, estava falando sobre isso. O que eu estou a começar a estabelecer na minha vida, porque isso também é salvação. Eu entendi. Falei, não, doutora, vamos ter que fazer isso. Eu preciso acessar esses lugares de salvação. O bem-estar pessoal, com o corpo e assim por diante. Não falta a última semana, vai ser forte. Deixei mesmo para a última quarta-feira mesmo. Até porque temos que primeiro aprender todos os princípios, depois começar a entender na prática como que funciona. Um bom trabalho. Yes. Oh, ramachakalabalabala. Não vou mais também começar a aprofundar assim. Vocês não estão me pagando? Não. Vamos lá. Na live, vocês são todos bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe. Pega caderno, pega lapiseira e o negócio vai ser forte. Então, hoje, alguns pontos importantes sobre a revelação da salvação. Falamos muito a semana passada, né, sobre algumas noções básicas, né? Por exemplo, salvação é um assunto central, né, do cristianismo. E é verdade, não existe cristianismo sem salvação. Ou seja, não existe falar de evangelho sem falar de Jesus. Yes, oh yes. Jesus é o centro do evangelho. Por isso, por mais que nós podemos ir para a igreja para usufruir, conforme já falei, que vai ser a última mensagem, na última quarta-feira, sobre questões materiais, prosperidade e tudo mais, mas essa parte, ela não pode vir em primeiro lugar, não pode vir antes da própria essência do evangelho, que é Jesus. Amém? Eu quero muito que vocês prosperem, que as moças sintam-se, meu Deus, quem ontem assistiu
o programa. Ei, vamos aplaudir a nossa pastora. Ei! Não. Esse negócio é o Jay, né? Isso foi o Jay, né? Acho que o Jay fez morar esses canais aí. Mas eu ontem vi na pastora, eu até, nem lembro como falei, esse é mesmo, mesmo. Meu Deus. E aí eu falei assim, Jay, é minha mulher. Ei. Me senti orgulhoso ontem. Mas porque, assim, eu vi uma mulher completamente salva, espírito, alma e corpo. Falei, não é só porque minha mulher, não, entendi, sabe, a serenidade, sabe, a tranquilidade. E para, não quer dizer que ele é mais importante, mas para deixar assim, tipo, no top do top, ontem se encontrou com a Maria Borges. Eu falei, olha, interessante. Pastor, é tão coisa que nem tirou foto com ele. Eu falei, irmão, que tirou foto? Não lhe conhecia. Você estava ao lado da mulher, da modelo mais importante desse país. Ficaram assim a conversar mesmo, muito tempo mesmo, mas o pastor nem sequer sabia quem era. E justamente no dia brilhante, Deus sabe coroar os seus filhos. Mas ontem eu pude perceber. Outra coisa. Minhas filhas estavam bonitas, pastora Esmeralda, pastora Irina, a Kaoma, a Armísio. Escutem, para não dizer que não, o pastor não ama a mulher dele. Me coaram, não colocaram meu vídeo. Eu falei, meu Deus, então pô, o vídeo do Armísio, o meu não. Tem que orar mais, eu acho que isso é falta de unção. Meu não entrou mesmo. Mas também eu disse, não, é porque você é um homem muito ungido. Não pode aparecer nas coisas assim dos pecadores. Yes. Mas foi muito, muito forte. Eu quero louvar Deus pela vida da nossa pastora. Com certeza, pessoas que assistiram, depois começaram a receber um monte de mensagem. Pastora, aqui é a pastora. Eu disse, pois é. Mas assim, foi uma plenitude muito forte. Aquilo é a salvação de Deus. Né? Falar sobre como realmente lidar com mulheres, né? A questão da cultura, que é o próprio desafio, é o próprio impedimento de pessoas realmente acessarem a vida que há em Deus. Não. Tanto parabéns, Kaoma, pastora Esmeralda, pastora Irina, Armísio, por terem, né, demonstrado esse carinho, esse amor pela nossa pastora. Muito bom. Yes. Então, o Evangelho, ele é o sentido da nossa vida. Diga assim, o Evangelho é o sentido da nossa vida. Então, vimos muito nesses conceitos. E hoje nós vamos dar sequência nessa questão dos pontos importantes, tá? É quase que uma sequência das noções, mas tem um viés um pouco diferente, um pouco mais profundo. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o mais famoso dos pregadores, disse assim: salvação não é apenas libertação do inferno, é libertação do pecado. Salvação não é só termos a noção da libertação do inferno ou desse pensamento escatológico, mas salvação é quando o pecado não tem mais domínio sobre você. Vamos discorrer isso ao longo da aula de hoje. Então, esse é um entendimento muito forte que Charles Spurgeon
traz sobre a teologia da salvação, tá? Então, basicamente, nós vamos ver 4 pontos fortes hoje, importantes sobre a salvação. Primeiro ponto importante que nós vamos ver escreva ali, o pecado de Adão gerou morte a todos. Essa é uma informação, uma revelação muito necessária, importantíssima para a nossa base de fé. O pecado de Adão gerou morte a todos. Mais uma vez, quero te encorajar. Vai memorando por isso, porque próximo ano estamos a começar uma nova época, uma época diferente. Teremos um Instituto de Teologia, no Instituto Liderar. Vai ser uma bênção. Você pode fazer ou 2 anos ou até 3 anos, que é o bacharel em teologia. Então, tudo isso você vai começar a receber lá. Amém? Então, vai ser uma bênção. Veja só, Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos capítulo 12, versículo 5. Vai dizer assim. Não. Romanos não. Nós iremos ver depois, na verdade, o Gênesis. Veja só. Então, qual é o primeiro ponto? O pecado de Adão gerou morte a todos. Sim ou não? Agora, o que isso quer dizer? A morte física é apenas uma das consequências. Porque no pecado de Adão, a maior consequência não foi a morte física. Sabe foi o quê? A perda da comunhão com Deus. A salvação, o conceito de salvação, a ação de Jesus, não foi para nós não morrermos. Foi para nós voltarmos a ter comunhão com o Pai. Abra comigo em Gênesis capítulo 3, versículo 20. Gênesis 3, 20. Alguém já achou? Gênesis 3, 20? Eu vou ler então. Veja só, Gênesis 3, 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de quem? De todos os seres humanos. Eu ontem estava assistindo um documentário, não vou conseguir agora explicar bem, mas a ideia do documentário é sobre realmente a origem do homem. E de tudo que estavam a demonstrar, é que realmente é comprovado que o homem passa a existir há 6.000 anos por meio de uma única, ou seja, alguém gerou. Estou aqui a explicar só de forma bem neófita, tá? E leiga. Mas a ideia é que realmente foi comprovado que quanto mais vai se voltar em termos de célula e não sei lá o quê, está falando em termos biológicos mesmo. Chegou-se mesmo de que no final foi 3, 3, 1. E 1 bateu mesmo na Eva. Quer dizer que a Eva, literalmente, é a mãe de todos os seres humanos. Uau! Não é só uma ideia religiosa, isso é uma ideia existencial. Quando estão a te falar sobre Eva, não pode brincar com isso como se é um conto que já nos conta há muito tempo. Não.
Essa é a verdade mais profunda que existe. E nós perdemos quando nós não olhamos para isso, para entendermos a nossa origem. O mundo, o universo pode até existir, não é pode, existe há bilhões e bilhões de anos. Mas o ser humano, ele vem a existir só há 6.000 anos atrás. Então, veja só como está dizendo aqui. Então, a ciência, realmente, em alguns pontos, tem que se submeter à verdade. Já está aqui, já está escrito. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Agora veja o versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim. Fora. É interessante, e ali, isso aqui eu não tinha percebido hoje, quando estava a refazer o material, mas estou a ter aqui a revelação agora. Porque nós temos que foi iniciativa de Deus nos salvar, certo? Como disse Jesus, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós primeiro, né? Mas é interessante, eu também aqui estou a entender que, inclusive, não foi o homem que saiu do jardim, foi Deus que lhe expulsou. Isso é muito importante. O próprio Deus que nos expulsa, o próprio Deus que nos joga. E por que Ele nos joga? Vamos entender isso hoje. Por que Ele nos joga fora? Por que Ele se afasta? Porque Ele tira o homem do jardim. O Adão pecou no jardim, pecou no Éden, estava dentro do Éden, e a ação aqui foi de que Deus pegou o homem e lhe jogou fora. Sai daqui. Então essa ação foi de Deus, não foi do homem. Então Deus tira o homem fora. Não vamos aqui mais em frente, porque obviamente vai ser por causa da perfeição de Deus. Já vamos entender isso. Mas é interessante que, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim e o refulgi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Obviamente, aqui, né, é toda uma ação de amor, de misericórdia. Então parece que Deus, Ele está expulsando, apesar que isso dói, né? É que nem uma mãe, um pai quando vai disciplinar o filho. Primeiro dói para quem? Primeiro dói para a mãe, dói para o pai. Mas é preciso fazer isso. Então essa é uma ação, a correção é uma ação do caráter paterno de Deus. Você tem que fazer a sua libertação. Falamos sobre isso. Correção é parte do caráter de Deus. Um pai, uma mãe que não disciplina o seu filho está com um caráter distorcido. Então Deus, Ele toma a iniciativa, expulsa o homem do Éden, do jardim, porque se ele deixasse lá, seria negligência. E mais do que isso, o perigo do homem avançar ainda mais num campo perigoso, que era de comer a árvore da vida. E se realmente o homem chegasse a comer a árvore da vida, acabou. O homem não podia mais ser restaurado.
Porque ele ia viver eternamente na imperfeição ou no pecado. Nós estamos na imperfeição, sim, mas para nós há esperança, porque daqui a pouco essa imperfeição vai sair de nós, in the mighty name of Jesus Christ. Yes. Uau. Então, veja só, o primeiro ponto que nós precisamos entender, oh meu Deus, que aula, que aula. Eu mesmo estou a me impressionar. O primeiro ponto que nós precisamos entender e coloca bem como base mesmo da tua salvação é de que o pecado que nós falamos muito, que começa em Adão, gerou morte a todos os seres humanos por causa dessa comprovação. Nós viemos de um único ser, de um único ventre. Então, a Eva é a mãe de todos os seres viventes carnal. Por isso que o pecado entra aí. Agora, veja só, o que Deus me disse? Isso sustenta a ideia que na salvação, ou seja, a ação da salvação, tira a força da morte física. Porque o mais importante, o mais trágico, quando falamos de salvação, por causa dessa ação, não é mais a morte física. O trágico do pecado foi essa quebra da comunhão que o homem tinha com Deus. Por isso que quando Deus lança fora o homem, aí quebrou o quê? A comunhão. Alguém que está me entendendo? Então, a comunhão é o ponto mais alto da necessidade da salvação. Por isso a Bíblia diz que o crente, ele não morre, mas faz o quê? Dorme. O crente quando morre, morreu? Não, porque a morte física já não tem mais essa força. Então, na salvação, a morte física perde essa força. Oh, isso deveria te alegrar, isso. Então vamos ver lá. Então, na morte, por isso que a Bíblia diz que o crente dorme e não morre. Morte para Deus deixou de ser separação eterna. Uau! E passou a ser apenas uma passagem para a verdadeira comunhão e reencontro com Deus. A salvação está a querer dizer que, olha, isso é tão poderoso que hoje a morte não é mais um sentido fatal, mas pelo contrário, é o meio pelo qual nós vamos nos encontrar com o Pai. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, eu vou abrir bem rápido, depois vamos ler Apocalipse. 1 Tessalonicenses 4, vai dizer assim, a partir do versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes. É por isso que eu falei, isso deveria te alegrar. Como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolem-se com estas palavras. A morte não é mais uma tragédia sem sentido, pelo contrário, nós não morremos mais, porque na salvação a morte física perde a sua força, perde o seu domínio. Por isso Jesus falou:
cadê, ó morte, a sua força? Então, na morte, nós não morremos, nós dormimos. É por isso que temos vários exemplos de ressurreição de Jesus. Lázaro, a menina de 12 anos, ele tem esse poder. Aleluia. Eu vou ler para você o Apocalipse 14, 13. Apocalipse 14, 13. Vocês conhecem esse texto? Vai dizer assim, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Não morreram assim à toa, mas morreram no Senhor. Uma das coisas mais assim que eu sei que eu já conquistei é que quando eu partir, eu estarei descansando em Deus. Nós não morremos. Essa função da morte não está mais em nós. Oh, mighty Jesus! Billy Graham falou assim: escutem, no dia que eu morrer e vos disserem que eu morri, não acreditem, pois é justamente naquele dia que eu comecei a viver para valer. Oh, aplauda ao Senhor! Pois no dia em que eu morrer, aí é que eu comecei a viver de verdade. É como se essa vida, nós nem estamos ainda a viver de verdade. Agora, você aqui já está embora a sofrer. Já és da Angola. Aqui já te batem bué. Não vai morrer mais ir para o inferno. Que vida miserável. Já que aqui está embora a sofrer, pelo menos garanta uma vida para valer ao lado do Senhor Jesus. Aleluia! Yes, yes, yes. Então é muito importante essa concepção sobre o pecado de Adão, em que gera essa morte. Porém, para nós, essa morte, ela perdeu a força na salvação. Diga assim: a morte perdeu a força na salvação de Jesus. Por isso é que nós não morremos mais. Para nós a morte não é uma morte, é uma passagem. Diga amém comigo. Aqui vocês estão a me entender mesmo. Segundo ponto importante. O conceito de salvação ou da salvação na Bíblia envolve os aspectos legais e vitais. O conceito de salvação, biblicamente falando, envolve esses dois conceitos: o conceito legal ou de legalidade e vital, de vitalidade. Ou seja, legalmente, o homem pecador merecia o quê? Merecia o quê? Juízo. Quando falamos da salvação legal, quer dizer que Jesus, ele agiu, entre aspas, judicialmente. Não foi uma defesa da igreja. Ele cumpriu todos os procedimentos legais. Jesus, para poder nos salvar, você tem que anotar isso. Para Jesus nos salvar, ele cumpriu as exigências legais, pagou o preço. Desta forma, o aspecto legal da salvação aponta para o que Cristo fez na cruz pelo salvo. Então, na cruz não foi só um evento religioso. Na cruz foi um evento legal. Se você quiser entender melhor,
É como se fosse essa sensação de jurídico mesmo. Ele precisou cumprir os aspectos legais. E o aspecto vital tem uma relação com a nova vida, vitalidade. Então, a salvação tem esses dois pontos. O ponto em que, para nos tirar da condenação, foi preciso um procedimento legal. Tem que ser legal, não pode ser ilegal. Essa é a ideia que eu estou querendo passar. Tá para entender? Jesus não podia morar da Mbaia só porque Deus faz como Ele quer. Não. Na soberania de Deus, houve ou existiu preceitos que tinham que ser legalmente cumpridos. Senão seria uma fraude. E Deus não é de fazer fraude. Deus não é de trapacear. Deus não é de sonegar imposto. Deus não faz esses caminhos. Ele cumpre cabalmente tudo que é exigido. Até para salvar o homem que estava completamente distante, precisou ser colocado em ação um aspecto jurídico. E no sentido vital, tem uma relação com a nova vida, ou seja, indica a contínua ação de Jesus. Ele não só nos salvou, mas continua a fazer isso, inclusive por meio de quem? Do Espírito Santo. É por isso que o crente tem que ter vitalidade espiritual, emocional, psicológica. É por isso que ontem senti orgulho da pastora. Demonstrou. Isso é vitalidade espiritual. Jesus nos salvou, nos resgatou, pagou o preço. Não é para sermos aqueles crentes mornos, aqueles crentes sem, sei lá. Não há vitalidade, não tem nada. Aí, embora eu matei, senhor. Estou a falar, amor, vamos começar a correr. Vamos fazer exercício. Tem que ter vitalidade. É crente, mas, meu Deus. Está sempre cansado, não tem vitalidade, não tem criatividade, não propõe nada. Você está a conseguir me entender mesmo? A salvação não é só de vir para a igreja. A salvação é algo extraordinário. Oh, mighty Jesus. Salvação é essa mudança de percepção, de mentalidade. Como disse o coitado, mas vamos orar por ele. O pai do afundamento. É que? Afundamento. Tem que ter afundamento. Tadinho. Mas também aquela bofa que deu no outro. Tadinho. Mas amém. Hoje fez um vídeo, se comportou bem e tudo mais. Vai dar tudo certo. Vão lhe perdoar. Aqui é tua casa. Mesma figura, é. Muito bom. Então, tem que haver vitalidade. Os crentes não têm vitalidade. E eu começo em mim mesmo também. Às vezes eu fico mesmo mal comigo mesmo. Nézio, para com isso. Você acha que não são crentes? Estão a fazer coisas, têm vitalidade. O corpo está em dia. Há sempre projetos. Não sei. Por quê? Porque isso revela a vida que está acontecendo em você. Agora é crente, está sempre em casa. Na empresa é o último a lhe pedirem opinião. Não há vitalidade. O Espírito Santo não está operando nele. Oh, mighty Jesus! Isso é pecado.
começa algo, não termina, não desiste no caminho, sei lá. Assim é o povo de Deus. Assim é o povo que diz que foram salvos. Que tipo de salvação é essa? Eu estou falando por mim mesmo. Eu decidi, Senhor, todos os meus projetos vão acontecer. Eu não vou parar. Porque isso também é honrar o Senhor. Reuniões têm que ser cumpridas. Agendas, cumpra essa agenda. Vá em frente. Seja intencional com as coisas. Produza. Eu dormi aqui hoje. Isso ainda durmo hoje também aqui. Mas eu moro aqui alguns a orar de madrugada. Então, de manhã, saí e comecei a ver algumas coisas. O que vou mudar, não sei o que. Tem que ter vitalidade. A provisão vem de Deus. O que o Espírito Santo está fazendo em você? Me diga só, se ele está em você, ele está dentro de você, então ele está parado. Você não está fazendo nada. Até mesmo para sair mesmo daqui, até mesmo na cidade. Às vezes na cidade é que está lá algo que pode mudar completamente a tua vida. Mas não saiu, não foi. Ficou em casa. Que aspecto da salvação está realmente a acontecer em você? Nenhum. Talvez só o legal que te traz embora da condenação e o aspecto da vitalidade. E o aspecto da vida que está a acontecer todos os dias. Oh, mighty Jesus. Está a chover? É vitalidade isso. Isso é vitalidade. Olha, vocês têm que ver, o Chena tem uma vitalidade tão forte, tão forte. Eu até vezes me só torço que é para ele ficar sempre com o Lumeno, o irmão dele. Porque nem nós mais lhe aguentamos. Quer jogar? Agora não sei o quê. Agora que fazer não sei o quê. É muita energia. Mas também descobri, veio da pastora em Curitiba, no Brasil, tipo tinha roda nos pés, andava essa mulher, meu Deus. Uau. Na live aqui está a chover, então ainda temos aqui um pouco de barulho. Amém. Thank you, God. Isso é bom, a chuva é bom, a chuva é uma bênção. Consegue me ouvir? Dá para ouvir? Vai atrapalhar? Então, quando falamos desse aspecto da vitalidade, estamos a falar de que quando nós somos salvos, o que entra em nós? Quem entra em nós? Quem entra em nós? O Espírito Santo. Por isso é que em João capítulo 20, anota aí João capítulo 20, versículo 19 a 20, João capítulo 20, no versículo 19 a 20, vai dizer assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto,
lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Percebe? Percebe que aqui o contexto é o contexto da salvação. Ele morre, vai nas regiões do inferno, tira o poder ou as chaves da mão da morte e do inferno, volta para concluir o trabalho, encontra os seus seguidores e fala assim: recebam o Espírito Santo. Não só recebam a salvação, mas agora recebam vitalidade em nome de Jesus. Oh, mighty Jesus. Aleluia. Yes. Então, o Espírito Santo, quando nos entra em nós, está a declarar essa vitalidade que nós temos que ter. Quantos aqui têm vitalidade de Deus? Quantos aqui têm vitalidade de Deus? Quantos querem ter vitalidade a partir de agora em nome de Jesus? Aleluia! Que tudo que há em você, que tudo que você vai ter, que comece a ter vitalidade. Teus relacionamentos, teus negócios, tuas ideias, tudo comece a ter vitalidade em nome de Jesus. Diga amém comigo. Aleluia. Muito bem. Ou seja, a questão legal tem relação com a pena do pecado. Então, nós temos que pagar uma pena. É por isso que a salvação tem esse aspecto legal, por causa da pena. Você, quando comete uma infração, o tribunal te sentencia com uma quê? Uma pena. Amém? Então, é por causa disso que a salvação é legal, porque ela te remove da pena. Então, é em relação com a pena do pecado. E a questão vital tem relação com o poder do pecado. Ou seja, quando você, inclusive, não está fazendo nada, não está progredindo, quer dizer que o poder do pecado ainda te prende. Consegue me entender? É que nem mesmo essa preguiça. Então, ela ainda te domina ainda. E tudo que nos domina é pecado. Tudo que não for de Deus e te domina é pecado. Por isso que a vitalidade é para sair do poder do pecado. Tens que ter vitalidade em tudo. Aleluia. A pena do pecado é a morte e a condenação. E o poder do pecado é a influência do mal por meio dos hábitos pecaminosos. Então, a pena, que é a questão da legalidade, é essa condenação. Mas o poder é aquilo que acontece por meio dos teus vícios. Consegue entender? Os vícios, quer dizer, vícios te dominam. Ah, não vou fazer mais. Quando vai ver, já fizeste de novo. Quer dizer que esse vício, esse mal te domina. Você não tem vitalidade sobre esse mal. Amém? Amém? Terceiro e penúltimo ponto muito importante sobre a salvação. Espero que você esteja mesmo a entender o que o pastor está a falar. Amém? Também poderás depois rever a live. Vai ser bom. Terceiro ponto importante.
E esse aqui já falei, inclusive, um pouco a semana passada. Escreva aí. A salvação alcança o homem em sua totalidade e manifesta-se em 3 tempos. Então, aqui é para demonstrar que a salvação, ela é completa. Diga assim, a salvação é completa. Ela alcança os 3 tempos. Quantos tempos nós temos? Quantos tempos nós temos? Quais são os tempos? Passado, presente e futuro. Então, a salvação, ela é tão forte que ela pega esses 3 tempos. Amém. Tem coisas que só têm poder no passado. Por exemplo, uma ferida, uma mágoa, ela só tem poder no passado. Por isso é que quando você se lembra, ela consegue te prender. Porque ela só está no passado. Ou seja, ela não está no presente. No presente você pode, inclusive, escolher não andar de acordo com essa influência. E no futuro, o meu futuro, por mais que eu no passado fui abusado, mas o meu futuro está aqui, intacto, está limpo. Você pode, inclusive, você pode. Porque amanhã, como se diz, o amanhã pertence a quem? A Deus. É impressionante. Nós ainda não fomos na quinta-feira. Amanhã tudo pode acontecer. O que você não tem hoje, você pode ter amanhã. Então, o futuro tem essa mágica de que você não sabe o que está reservado para você. Amanhã pode ser um dia de sorte. Às vezes nós não paramos para pensar nessa profundidade. Mas é impressionante o quanto que a salvação, ela é tão profunda, tão agressiva, que ela pega os 3 tempos. Então, quando falamos de salvação, ela se manifesta nesses 3 tempos. Ou seja, no passado. E eu falei semana passada, no passado, o que quer dizer? Qual é a salvação no passado? Qual é o nome que tem? Justificação. Então, o aspecto da salvação no passado chama-se justificação. Escreve isso ali. Por quê? Porque nós fomos justificados. Amém? Nós fomos justificados. É quando o pecador crê em Jesus como Senhor e Salvador e não há mais débito que reclame por justiça, pois em Cristo o pecador é perdoado e salvo da condenação do pecado. É por isso que Romanos 3:23 diz que pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas nós fomos justificados. Então, o primeiro aspecto da salvação está no passado. Quando Satanás quer visitar o nosso passado, vai encontrar justificação. Esse aqui foi justificado. Não importa quem você foi no passado, Almighty Jesus, não importa quem eu fui no passado, não importa o meu passado, não importa os meus erros, não importa a minha história, não importa o que já aconteceu. Se você for no passado, vai se encontrar lá justificada. Deveríamos celebrar Jesus, porque isso é uma grande ação dele. Tudo que aconteceu com você lá não tem mais influência em você.
a justificação sepultou o teu passado. Oh, mighty Jesus! Então nós temos que até comemorar a salvação no passado, porque lá fomos justificados. Amém? Yes. Eu vou ler aqui o Romanos, então, 3:23. Diz assim: pois todos pecaram e carentes da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecamos, sim, mas fomos justificados. A todos que creram e confessaram Jesus, foram justificados. Não há pecado que se envaideça em nós. Eu sei que eu já fiz isso, eu sei que fiz isso, mas eu me arrependi genuinamente e eu fui justificado. Deverias não ter medo de enfrentar o teu passado. Você só tem medo porque você não tem a revelação da justificação nesse ponto ali. Mas aqueles que entenderam o processo da salvação, aqueles que têm segurança da sua salvação, não pode revistar, pode procurar. Se você não encontrar lá uma palavra justificada, então eu não fui salvo. Mas eu te garanto, do jeito que eu me entreguei para Deus, você vai voltar no meu passado, vai se encontrar mesmo lá, justificado. Oh, mighty Jesus. Yes. Diga amém comigo. Yes. E o segundo aspecto da salvação, qual é? Salvos aonde? No presente, que quer dizer o quê? Santificação. Então, o outro aspecto da salvação é a santificação, ou também a regeneração. Ou seja, no presente o cristão é continuamente salvo do poder do pecado, pois já não vive dominado pelo pecado, mas sobre o domínio do Espírito de Deus. Aleluia! Esse é um aspecto muito importante. E se você não entender essa revelação, vai sempre, o tempo todo, ter um presente muito pesado, muito cansativo, muito triste, muito abaixo da média, porque você não se apropriou da salvação do presente. Você não tem só que se apropriar da salvação fui justificado, mas e agora? Eu continuo a ser santificado agora. Como disse lá Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, rapidamente, 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, eu amo esse texto aqui. 1 Pedro capítulo 1, versos 14 a 16, vai dizer assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos ou sede vós também santo em todo o vosso proceder, por quanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Mas veja o aspecto que o Pedro está a dizer: como filhos da obediência, que já não são mais como vocês eram antes. Vocês agora entraram para o segundo processo da salvação, que é o processo da regeneração. Todos os dias nós temos que estar sendo regenerados, limpados novamente, santificados. Você tem que amar a santidade todos os dias. A santidade não é um ponto estático, a santidade é um movimento. A santidade de ontem não é a de hoje. Se você ontem fosse santo e hoje você se distrair, vai voltar a ser pecador hoje. Oh, mighty Jesus.
Minha única plateia é mesmo só aqui aqui está embora me apoiar bué. Yes! Então, a salvação tem essa magia em que todos os dias nós podemos experimentar salvação, todos os dias. Eu não fui só salvo há mais de 25 anos atrás, não. Eu estou sendo salvo todos os dias. A cada experiência de santificação, minha mente pura, minha consciência limpa, não penso nada em relação ao pecado. Eu estou cada vez mais sendo salvo. Agora você creu em Jesus, mas não exercita a pureza, não é santo. Boi de pornografia na cabeça. É só ser mentiroso, dívidas, problemas na cabeça. Você não está se santificar. Só pensa em mulheres, só pensa em homem, só pensa em sexo, só pensa em não sei o quê. Você não está passando pela santificação. Você não está sendo salvo. Porque a salvação é um movimento. É uma regeneração. É uma santificação. É interessante que o próprio Jesus falou: Pai, por eles eu me santifico. Jesus não precisava mais se santificar. Na verdade, santificação também, na verdade, é sinônimo de aperfeiçoamento. Estou sendo aperfeiçoado. Escute uma coisa, eu estou um pastor bem melhor do que o ano passado. Sim ou não? Sim ou não? Eu estou um pastor bem melhor do que há 2 anos atrás. Isso é o processo da santificação. Quanto mais você se torna uma pessoa melhor do que a semana passada, quer dizer que você está aumentando a tua santificação, a tua santidade. Bons pensamentos, pensamentos limpos. E olhe que a santidade, ela começa sempre na mente. Então, para começar a experimentar a santidade, você tem que renovar sempre o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Remind your mind. Renova a tua mente. Olha, hoje Deus me deu uma meditação tão profunda, que eu fiquei chocado. E eu pedi que hoje Deus falasse comigo mesmo. Disse: Deus, a tua palavra, tu disseste que enviarias o teu Espírito para nos guiar em toda a verdade. Então, Senhor, envia a tua verdade hoje aqui. Quando eu for meditar, o que Deus falou comigo hoje, vocês, olha, até mesmo essa mensagem de hoje que Deus me deu, vou preparar bem para pregar, vai ser coisa, pago aqui a entrar. Não vou entregar assim à toa. Mensagem profunda. Deus hoje, eu tenho certeza que falou comigo hoje. Yes. Vamos encerrar. Então, a salvação também tem esse aspecto da santificação. E o aspecto de quê? Glorificação, que nós seremos salvos no futuro. Então, eu fui salvo no passado, por meio da justificação, fui justificado. Quantos aqui foram justificados? Estou sendo salvo, que é pelo processo da santificação. Quantos aqui têm vivido uma vida de santidade? Então, levanta a mão. E o que é a salvação no aspecto da glorificação? É a salvação de que haverá um tempo em que nós seremos completamente livres do domínio e do poder do pecado. Essa é a glorificação.
Sabe, vai ter um dia em que o pecado a nossa natureza pecaminosa, ela vai ficar completamente vencida, aniquilada. Diga amém comigo. Para nós encerrarmos, nosso tempo já foi. O último ponto de hoje é... Então, só para aqui o professor ter noção de que você entendeu. Em quanto tempo nós podemos experimentar a salvação? Quais são esses tempos? E o que é o passado? E o presente? E o futuro? Yes. Uau. Por último, não podes perder a oportunidade de, às quartas-feiras e domingo, trazer alguém. Se isso é tão necessário, uma comida pronta, não é inteligente que alguém também possa ouvir isso? Então traga a pessoa domingo e na quarta-feira. Diga amém comigo. Que seja mesmo uma cultura sua. Não faça muito esforço. Só seja um canal. Deus é que vai convencer essa pessoa. Eu quero ensinar para mais pessoas. Há muita verdade que pode nos libertar. Por último, então vimos que, primeiro, a salvação, quando falamos sobre a salvação, é sobre o aspecto do pecado de Adão que gerou morte a todos. Porém, pela graça do Senhor, na salvação, essa morte perde a sua força, porque para nós já a morte não tem mais esse domínio. Nós não morremos, nós apenas descansamos no Senhor. O segundo é o conceito da salvação, que envolve os dois aspectos, o legal e o vital. Nós precisamos ser, sim, salvos espiritualmente, mas temos que demonstrar essa salvação por meio da nossa vitalidade. Fazer as coisas, estar bem, estar sempre bem disposto, não sei o que e tal, não se abater e por aí vai. Vitalidade, porque o Espírito Santo está em você, ele habita em você. Diga amém comigo. Por último, a salvação é a satisfação das exigências de Deus. Eu quero que você entenda muito bem isso. A salvação é um ponto tão importante porque ele é a satisfação das exigências de Deus. Lembra que eu falei que a salvação tem um aspecto que legal. Escuta, nós não fomos salvos do diabo, não. Ah, não, Jesus pagou um preço muito alto para nos resgatar do diabo. Não! Tira isso da sua cabeça. Nós não fomos resgatados do diabo. Falei aqui semana passada, nós fomos resgatados da ira de Deus. Almighty Jesus. Nosso problema não é com o diabo. O diabo também tem embora o biolo dele com Deus. O nosso problema era com a perfeição de Deus. A penalidade do pecado exige juízo, porque o próprio Deus estabeleceu. Severo não é inferno, severo é a perfeição de Deus. É por isso que eu estou a dizer, nós fomos salvos por Deus, mas também de Deus. Você foi salvo por Deus, é uma ação dele, mas também de Deus,
tirado da ira dele. A salvação se manifesta pela proteção contra a execução do juízo de Deus. Se não fosse a salvação, nós não seríamos fulminados pelo diabo, seríamos fulminados pelo próprio Deus. A perfeição de Deus exige perfeição. E quando o homem pecou, ele perdeu essa perfeição. Querendo ou não, lembra que foi no domingo? Miguel não quer saber. O Miguel é o guardião da santidade de Deus. Toda alma que pecar, essa morrerá. Não fomos libertos, não fomos resgatados dos demônios, de Satanás, do bruxo, do feitiço. Não, fomos, toda pessoa que está salva foi resgatada da ira fulminante de Deus. No fundo, a salvação realizada pelo próprio Deus é uma salvação da própria ira dele, reclamada por sua reta justiça e perfeição. Como diz um amigo meu, o seu caráter é a medida da perfeição. O caráter de Deus e a perfeição andam juntos. Assim como bondade e misericórdia, como disse Davi, certamente me seguirão, assim também caráter e justiça de Deus andam juntos. Então é muito importante ter essa concepção. Olha, eu vou dizer uma coisa, se você está me entendendo hoje, isso deve mudar radicalmente a tua concepção de evangélico, de ser da igreja. Eu não fui resgatado do diabo. O diabo nada tem contra mim. Oh, mighty Jesus. Como disse Jesus, eu vou para o Pai, aí vem o inimigo e ele nada tem contra mim. O nosso negócio não é com o diabo. É perca de tempo ficar ali, é porque diabo, é perca de tempo. A nossa questão é a perfeição de Deus. A régua é a perfeição. A promoção está na perfeição. Não é o quanto que você expulsou demônios, não é o quanto que você operou milagres, é o quanto que você realmente está alinhado com o caráter de Deus. Oh, mighty Jesus. Eu quero encerrar. Ou seja, nós fomos salvos do julgamento de Deus. Você poderá ler isso, João capítulo 3, versículo 36. João 3, 36, rapidamente para nós encerrarmos já. João 3, 36 vai dizer assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por isso que eu disse a semana passada, a maior expressão teológica sobre salvação é Jesus parando a mão de Deus para não pesar sobre a humanidade. O diabo não tem poder de destruir a humanidade, mas a ira de Deus, a justiça de Deus, ele é fulminante. Então, nós fomos salvos por Deus,
porque Ele é que iniciou essa salvação, mas na verdade nós fomos salvos dele mesmo. Porque o que ia nos destruir não são os demônios. O que está te destruir não são os demônios, mas é a correção de Deus. O que está nos fazendo sempre estamos reprovados em muitas coisas não são os demônios, não são as pessoas. Deus está te reprovando quase sempre. Oh, mighty Jesus. Lema barasaka manole masata. Oh, my God, my God, my God, my God, my God. My God, my God, my God, my God, my God. My God. Salvação é muito mais do que uma liturgia cristã. Salvação é nós estamos de frente do caráter de Deus e não fugirmos. Fiquem em pé em nome de Jesus. Oh yes. 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 Oh my God. Oh my God. Oh my God. Justiça perfeita de Deus. Justiça perfeita de Deus. Não queremos fugir de Deus. Queremos ser de Deus. Diga assim, essa noite. Diga assim, essa noite. Diga, eu declaro e eu confesso que eu não quero fugir de Deus. Diga, eu quero ser de Deus. Fala isso com todo o teu coração, com toda a tua alma. Diga, essa noite eu não quero fugir de Deus. Eu quero ser de Deus. Oh yes. Oh. Comece a falar com Deus agora. Não se preocupa, está chovendo muito. Agradeça por esse momento e tenha um tempo na presença de Deus. Tenha um tempo de comunhão com Deus. De adoração a Deus, de adoração a Deus. De adoração a Deus, de adoração a Deus. Começa a ter pensamentos altos em Deus. Começa a declarar que eu não estou fugindo de Deus. Eu estou indo para Deus. Eu estou indo para Deus. Eu estou aí para Deus agora. Eu estou aí para Deus agora. Estou sendo lavado agora. As minhas vestes estão sendo lavadas agora. Todo pensamento de condenação, de culpa, que encontra agora a justiça, a justificação. Diga que toda coisa suja em mim encontra agora o poder da justificação. Alguém fala comigo, Jesus me justificou agora mesmo. Jesus está a me justificar agora mesmo. Alguém confessa isso agora. Alguém confessa isso agora. Jesus está a me justificar agora mesmo. Toda culpa, toda falha, todo erro, em nome de Jesus, eu aceito agora mesmo toda a justificação de Jesus. Oh! Abra sua boca e comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Talvez você precise agradecer sobre a salvação que está acontecendo em você. Essa renovação da mentalidade, renovação da mente, renovação da mente. A verdade renova a nossa mente. A verdade renova, restaura, revigora a nossa mentalidade. Calamando, lamanda, 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 lamanda. Pray, 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 pray. Oh, thank you, my Father. Thank you, my Father. Thank you, my Father. Thank you, my Father.
Oh, aleluia. Nós não só fomos salvos por Deus, nós na verdade estamos sendo salvos da ira de Deus. Estamos fazendo as pazes com Deus. Alguém fala, eu estou fazendo as pazes com Deus. Eu estou a fazer as pazes com Deus hoje mesmo, nessa noite. Assim que eu entrei aqui, hoje mesmo, eu estou a dizer que a partir de hoje, estou a fazer as pazes com Deus. Terei uma nova vida, uma nova experiência com Deus. Aleluia, 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 aleluia. Quantos podem, pela fé, dar uma forte salva de palmas e exaltação a Jesus? Aleluia. Que processo importante da salvação. Que processo importante da salvação. Diga amém comigo. Não perca a próxima semana. Vamos começar a entrar nas partes mais práticas. Próxima semana, princípios da salvação. E na última semana, os benefícios, os efeitos práticos da salvação nas nossas vidas. Amém? Traga alguém, convida alguém para a quarta-feira. E domingo estamos aqui, mas sexta-feira estamos aqui na nossa vigília sobrenatural. Pega o seu envelope, vamos ofertar ao Senhor. Será que Lisboa vai conseguir tocar aí? Lisboa, vamos lá. Pega o seu envelope, queremos ofertar. Não sai sem ofertar na casa do Senhor. Isso também é salvação. Também é salvação isso. Aleluia. Pega o seu envelope, vamos ofertar na casa do Senhor agora. Enquanto isso, a banda, vamos lá, vamos cantar. Pode ser música tranquila mesmo. Lisboa, vai lá. Amém. Aleluia. Deus está aqui nessa noite. 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 Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Aleluia. Sai do seu lugar. Vem trazer sua oferta no altar. Rapidamente sai do seu lugar e vem trazer sua oferta no altar. E faça a sua oração em nome de Jesus. Sai do seu lugar, pode vir. Deus está aqui. Oh yes. Tão cedo Deus está aqui. Tão cedo. Faça a sua oração. Fale com Deus. Apresente a Deus a sua vitalidade, a sua vitalidade. Oh! Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Fale com Deus, com vitalidade, com convicção, com fé, com entrega, com verdade. Oh! Levanta tão cedo como eu te falo. E tu podes me ouvir, Senhor. Tu podes me ouvir, Senhor. Tão cedo como eu respiro. Tão cedo como as manhãs que se levantam. Cedo como eu te falo, e tu podes me ouvir, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Lisboa.
tocou uma música. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre cada filho aqui nesta noite, cada servo, cada serva do Senhor. Pai, nós declaramos que o que temos ouvido, o que temos recebido, a luz, a verdade de Deus, essa verdade que liberta, tu prometeste que cada verdade que ouvíssemos, ela automaticamente nos libertaria. Eu oro para que esse efeito seja visível em nome de Jesus. Que não precisemos ser dependentes de uma imposição, de uma oração, mas que a tua própria palavra por si só faça isso, Senhor. Afeta-nos com a tua palavra, transforma nossa mente, renova nossa mente e cura os nossos corpos. Seja exaltado em nós, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela geração Church, por cada filho, aqueles, Senhor, que estão cansados, estão embaixo, desanimados. Senhor, levanta nesses dias, restaura os seus corações, restaura o seu coração, a sua fé, restaura cada um, Senhor. Gera em nós vitalidade, vitalidade de Deus, vitalidade de Deus. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Dá-nos uma noite agradável na tua poderosa presença, em nome de Jesus. Diga amém e aplauda ao Senhor. Se você quer experimentar uma noite de oração, uma noite de interagir com o poder de Deus, então não perca agora, depois da manhã, a nossa vigília sobrenatural, a vigília da consagração. A partir das 22 horas estamos aqui. Vamos encher aqui a casa, traga pessoas, amigos, colegas, vizinhos, familiares, porque teremos uma noite de libertação e também de oração por curas, por enfermos. Queremos tocar nessas pessoas. Tenha uma noite agradável, que o Senhor te guarde em nome de Jesus de qualquer tragédia, que você chegue bem na sua casa, que tudo esteja bem lá no seu quintal e tenha uma noite agradável. E ainda que chova, que o Senhor te guarde aqui e também na live. Tchau, tchau, Deus abençoe. Amanhã tem culto das mulheres? Não, né? Amanhã não tem culto das mulheres, então só mesmo sexta-feira aqui, estamos aqui, chega cedo, 20 horas, 21 horas, porque vamos estar aqui numa noite poderosa e incrível. God bless, tchau, tchau, até sexta-feira.